Vamos falar agora de campeonato pernambucano. O Santa Cruz venceu o Vitória das Tabocas, ótimo nome, pelo placar de 1-0, mas foi uma vitória com muitas críticas. Gabriel Itajara, boa noite para você. Feliz ano novo. Estamos aqui pela primeira vez juntos em 2026. É aquela vitória culposa, essa do Santa, 1-0, sem muito brilho, adversário também criando chances. Também foi uma vitória onde não se tem muito o que comemorar. Boa noite, Fábio. Boa noite, Gabriel, que está aqui nos bastidores com a gente. Todo mundo que estiver acompanhando aí mais um NE45. Vamos lá, é isso que você falou, Fábio. Quer dizer, eu não gosto nem desse vitória culposa, porque assim, tem um ponto que o Santa Cruz chegou mais, mas assim, é muito feio, pô. Quem já teve Marcelo Cabo trabalhando pelo seu time, eu acho que sabe muito bem do que é que eu tô falando, assim, do nível de futebol que o Santa Cruz acaba entregando para conquistar suas vitórias. Inclusive, pô, teve bola na trave do Patrick Alan, teve lance do Quirina acertou não, né? Errou pelo menos duas cabeçadas de cruzamentos de Rodrigues, que assim, existe uma lenda urbana na torcida do Santa Cruz que o Rodrigues nunca acertou um cruzamento na vida dele. Hoje ele acertou uns 4 e o Quirino errou 2, assim, coisa assim de maluco, coisa assim que, pô, difícil demais. E aí, nesse ponto, falta bom futebol do Santa Cruz, está faltando algumas coisas óbvias do time da temporada, que tenho certeza que o Arthur tem falado aí nas duas primeiras rodadas, velocidade dos pontas. Acho que os pontas aí do Santa Cruz não tem velocidade. E hoje aí foi. Outra coisa importante ressaltar, né? Terceira escalação diferente do time de Marcelo Cabo. Então ele não está encontrando aí o padrão, ele está mudando as coisas aí jogo a jogo para ver se encontra, principalmente no ataque, coisa melhor. O meio-campo também, uma mudança ou outra. Acho que o Andrei, hoje que está aí nessa foto de apresentação, volta ao time titular, mas segue apresentando alguns dos mesmos problemas da primeira rodada. E é isso. Santa Cruz é mais uma coisa assim, é difícil ver jogar, é difícil, mas assim, no que tem possível, esse time do Santa Cruz está conquistando os pontos, né? São 2 vitórias e um empate. Muito bem. É líder, né? Apesar de tudo, é líder. Mas o desempenho aí, sobretudo nos dois últimos jogos, Gabriel, fez a torcida aí não estar muito confiante. O grande problema é a bagagem do ano anterior, né? Porque apesar do acesso, a gente teve um Santa Cruz caindo de rendimento ao longo da Série D, né? Começou avassalador, atropelando todo mundo. Chegou nos últimos jogos da primeira fase, você já viu ali uma queda de rendimento. E no mata-mata foi sem muito brilho também, né? Avançou, conseguiu acesso, tudo lindo, beleza. Mas já ficou aquele alerta, pô, isso é insuficiente, né? Se a gente tivesse pego um time um pouco melhor no mata-mata, talvez nem tivesse subido. Vai ser suficiente para a Série C? Apesar do Santa ser um time que subiu agora para a Série C, é um time que já quer subir para a Série B. Não é aquele time que sobe da Série D que vai, vamos fazer uma experiência no primeiro ano, vamos se readaptar à competição. No outro ano a gente vê se sobe. Não tem isso, né? Então eu acho que esse peso da temporada passada, muita gente até defendia a não manutenção do Marcelo Cabo, né? Mesmo com o acesso, você está em que time? Que no ano passado já queria o Marcelo Cabo fora, ou que queria dar mais uma chance, vamos ver, Campeonato Pernambucano, vamos dar mais uma chance, o cara subiu a gente. De qual lado você está da torcida? Eu estava do lado que queria a saída do Marcelo Cabo pós vitória contra o Potiguar, o primeiro Na primeira mata-mata. fase ainda, né? Isso, o primeiro mata-mata ali naqueles pênaltis, para mim já tinha dado o ponto final do Marcelo Cabo. Ele acabou resistindo e pragmaticamente foi só sendo pragmático, passando fase por fase até ser vice-campeão. E aí, quando começa essa temporada agora, eu tô indo num caminho que é um pouco diferente da torcida. Enquanto muita gente tá nesse acúmulo, eu tô assim, ó, eu quero esperar para ver os momentos difíceis, que vão ser os clássicos, momentos que, teoricamente, o time do Santa Cruz vai ter que se defender mais. E assim, reza a lenda que o melhor do Marcelo Cabo é justamente nesse cenário. Ele precisa arrumar time da defesa, jogar por uma bola.
Enquanto ainda não chega nessa situação, jogos contra o Decisão, contra o Vitória e o Maguari, Marcelo Cabo vem me entregando exatamente o que eu espero dele. Um futebol muito ruim. Dependência extrema dos seus jogadores com técnica acima da média, que acima da média para o time do Santa Cruz, que no caso é o Patrick Alan, que hoje acertou bola na trave, fez outra boa partida, ou o William Júnior quando entra no segundo tempo, até o Quirino, que perde muito gol, que claramente já está demonstrando aí, mas ele demonstra qualidade para fazer a função de centroavante, para fazer um pivô, ele tem acertado muito esse tipo de lance, apesar da falta de gols, então acho que é muito por esse caminho que eu vou olhando. Assim, estou esperando o momento que a gente vai entender se o Marcelo Cabo, pelo menos, ainda sabe montar uma defesa, sabe jogar por uma bola. Agora, o problema do Santa Cruz é para quem vai sobrar essa última bola, única bola? É para Renato? Renato não jogou hoje porque o físico claramente não aguenta. Quarta, domingo, do jeito que o Santa Cruz está jogando aí nesse começo de campeonato. Vai ser para Quirino? Se for para Quirino, pelo amor de Deus. Hoje o Quirino assim foi assustador para o que a gente espera. É torcer para que caia no pé do Patrick Alan ou do Renato, como eu falei, se ele tiver físico. É muito nesse caminho que eu estou esperando aí, principalmente acho que o jogo do Náutico. O Náutico aí, que a sequência do Santa Cruz agora é Retrô, quarta-feira, e no final de semana Náutico. O Náutico é um time que joga com linha alta, que joga com pressão, tá com investimento maior. É quando a gente vai poder ver assim o Prime do Marcelo Cabo, que, pelo amor de Deus, né? A gente sabe o que é um Prime do Marcelo Cabo. Não é bonito de se ver, não, gente. Assim, por isso que eu tô muito calmo, assim, na situação. Eu não tenho muito o que fazer. Até porque a torcida tá pedindo saída de Marcelo Cabo agora. Eu acho é melhor esperar. Vai que ele sabe realmente acertar esse time para fazer o jogo defensivo. Eu não Esses dois acredito. jogos são decisivos, Retrô e Náutico? Eu acho que E se ele, eu acho que é jogo, inclusive, que dependendo do que ele apresentar, é para cair. Se ele não vence Retrô e ele perde para o Náutico, ele cai. Assim, minha visão é que a pressão da torcida vai ser uma coisa insuportável. Já está uma pressão que na segunda rodada eu achei desproporcional, mas tem o que a gente lê da torcida e que acha normal, e tem o que a gente sabe que é a realidade. Quando junta essa questão da torcida com um acúmulo do ano passado, com a falta de resultados, umas entrevistas bem ruins de Marcelo Cabo. O Cabo, assim, às vezes, quando ele está tentando proteger o emprego dele, ele fala umas coisas assim que fica desconecto com o que a gente vê em campo. Hoje mesmo ele falou em volume de jogo, diz que o placar não refletiu o que viu em campo. Poxa, eu discordo veementemente. Assim, o placar foi muito o que a gente viu em campo e da falta de capacidade do Santa Cruz em conseguir fazer coisa melhor com um time tão fraco que é esse do Vitória. muito bem, Cássio Zirpoli está por aqui, audiência luxuosa. Ele fala que a atuação desta tarde foi muito abaixo. 22% de aproveitamento nas finalizações, acertou 5 chutes na barra em 22 tentativas. É aquilo, né? O volume teve até volume, né? Mas, enfim, não conseguiu colocar o goleiro adversário para trabalhar muito, né? Eu acho que isso que preocupa também, né? Não é que o Vitória tem uma super defesa e tudo mais. Então, essa questão de não conseguir finalizar no gol vem sendo uma preocupação nesse início, Gabriel? Vem porque, olha, se a gente olhar os gols do Santa Cruz, foi um de pênalti, duas falhas do goleiro no primeiro jogo, aí segundo jogo um gol de pênalti e agora foi não precisou aí de uma falha do goleiro, foi uma cabeçada do nosso zagueiro dentro da área. Mas assim, a gente não tá fazendo os goleiros trabalharem. A gente entrou dois goleiros hoje no Vitória e nenhum dos dois trabalhou de verdade. As melhores chances do Santa Cruz, assim, teve bola na trave, teve momentos assim que não foi defesas difíceis. O Santa Cruz não fez o goleiro do Vitória fazer defesas difíceis. Então, eu acho que esse ponto aí me preocupa bastante. E nesse ponto aí caiu muito para cima do Quirino. O Quirino, para ser o jogador terminal, tá preocupando. Acho que a partir de hoje dá um alerta. E aí a gente também tem outra preocupação. Nossos centroavantes nesse momento da temporada é o garoto Rian, que tem 10 minutos de profissional, e Ariel, que ano passado não conseguia jogar por problemas na panturrilha,
E esse ano o cara se preparou as férias inteiras, chegou na pré-temporada, fez 2 semanas, se machucou e perdeu aí essas 3 primeiras rodadas do Pernambuco. Ou seja, o Santa Cruz só tem Quirino de centroavante. Se alguma coisa acontecer com o Quirino na partida contra o Retrô, para o Náutico, o Santa Cruz vai ter que improvisar um camisa 9. Ou vai botar um garoto, ou enfim. Então, se a parada já tá ruim com o que tem, que é os melhores, se assim não tá conseguindo fazer gol, imagine tendo que improvisar um centroavante ali, tendo que botar Rian de centroavante, ou botar Patrick Alain, que vez ou outra na vida dele já fez uma improvisação ali de falso 9. É preocupante a situação do ataque do Santa Cruz. E é um Vitória que tinha tomado 4 gols do Retrô na primeira rodada, né? Então não é um time que tá numa boa campanha. Tem um ponto só. O Vitória é um time que acabou subindo, né, da segunda para a primeira divisão. Tomou 4-0 do Retrô, que tinha tomado 2-0 do Sub-20 do Sport, né? Não é que o Retrô é um super time, né? E fez 4 no Vitória. Então, realmente, essa questão aí do Santa Cruz não está convencendo numa tabela fácil, né? Uma tabela bem acessível. Se a gente pegar, são 8 times na competição. Ele está entre os 4 favoritos. Ele ainda não pegou nenhum dos outros 3 favoritos, que são Sport, Náutico e o Retrô, né? Que nos últimos anos chegou à final. Então acho que muito da preocupação é isso, né? Porque os testes não foram tão difíceis e mesmo assim o Santa mostrou mais dificuldades do que era para ter. E tem a questão que o Santa teve uma pré-temporada cheia, né? Não é um time que começou agora, não é o Bahia, não é o Ceará, né, que a gente tava falando aqui. Pô, os caras estão tudo com a perna pesada. Não, o Santa fez jogo treino, fez amistoso, teve tempo, né, para apresentar algo mais. Teve tempo pro Marcelo Cabo entrosar o time, fazer testes. Então, isso também é uma preocupação a mais, né, Gabriel? Porque não tem a muleta do pouco tempo. Assim, tem a muleta do pouco tempo de jogos oficiais. Mas teve uma pré-temporada de mais de um mês. Exatamente. Então, esses jogos demais até podia servir como ajuda para o treinador. Se um treinador é mais competente, ele conseguiria usar esses jogos agora, nesse começo de campeonato, um em cima do outro, para poder fazer a melhora da equipe, ver na prática o que você está fazendo de errado nos treinamentos. Como você falou muito bem, teve uma longuíssima pré-temporada. Fez jogo treino, fez amistoso, fez de tudo que tinha direito. E a gente, depois de uma longa pré-temporada, a gente começou com um ataque de Robinho, que cada vez que entra a gente vai percebendo que não tem condições de aparecer nesse ataque titular. Vitinho, que é um garoto aí que veio da base do Bahia, que não apresentou nada demais de futebol, mas já joga melhor do que o Robinho. Então a gente sabe que, pô, pré-temporada inteira, com o Cabo fazendo 1000 experiências, fazendo jogo treino, fazendo amistoso, e ele só durante o Pernambucano vai entender que Robinho não tem condição, que o Andrei vai precisar de muito tempo para poder realmente chegar no nível técnico que a gente espera para ele poder ser capaz de jogar nesse time. Assim, essas partidas contra times fracos como a Vitória e Decisão é um susto para quem acreditou no Andrei depois de ver aquele um tempo que ele jogou contra o Defensa e Justiça. A gente olhou ali e fez, pô, o cara pode jogar, mas era um ritmo de amistoso. Quando entrou ritmo de jogo de verdade, o cara parece que tá assustado. Até a corridinha dele tá mais esquisita do que era no jogo treino, no Defensa e Justiça. Então, essas coisas aí vão abrindo alerta. Acho que assim, os pontos principais que a gente consegue tirar desses jogos é a certeza do que está faltando no elenco. Falta velocidade nos pontas. A gente precisa de atacantes velozes. Não vai fazer nada essa temporada se o Santa Cruz não tiver pelo menos um atacante veloz de maior qualidade. Tá faltando um volante que faça do Andrei, faça a mesma coisa que o Andrei, mas que esteja pronto de jogar agora. Que chegue amanhã, sou o camisa 8 do Santa Cruz e faço o jogo acontecer desde trás. Agora, mais do que nunca, falta zagueiro. Porque o William Alves entrou depois do primeiro amistoso, não saiu mais, virou o melhor zagueiro da equipe de novo na temporada e hoje, infelizmente, saiu dando um susto, né? Que ele se machucou. Foi um lance assim assustador, que uma hiperextensão, a gente não sabe ainda a gravidade, fica na torcida aí que não seja nada demais,
Mas assim, o ponto que ele saiu chorando, teve de maca, teve todo um cuidado, tudo isso aí já coloca aí a gente na perspectiva que vai precisar usar mais do Matheus Vinícius, que fez o gol da vitória, é bom ressaltar, importantíssimo o gol que ele fez, mas a gente não sabe aí qual o Matheus Vinícius vai voltar aí para o Santa Cruz, né? Aquele que saiu do time titular porque achava que jogava igual o Beckenbauer e estava errando coisas básicas, ou o jogador que ganhou a torcida aí nas primeiras rodadas do Pernambucano do ano passado, que foi primordial no clássico contra o Sport, que o Santa Cruz venceu por 1-0 gol do Douglas Esquilo. Se for esse daí, eu acho que aí a gente tem um bom caminho, inclusive para um zagueiro ali de construção, que ele demonstra ter alguma qualidade e quem sabe até ajude a melhorar o Eurico, que ainda não chegou no Eurico ideal que a gente pensa para essa temporada e começa a dar uns sustinhos aí, desde a primeira rodada, o Eurico. Bom, alguns comentários aqui. O Lucas Medeiros, ele fala: "Sou torcedor do Santa Cruz e confirmo que Marcelo Cabo é um excelente técnico." Né? Provavelmente é rival aqui, tirando onda. O Luan Duarte fala: "Estão sendo momentos difíceis contra decisão, Maguari e Vitória. Esse é o problema." Né? Exatamente. Exatamente. E o Pedro Cazé, que é nosso membro aqui no 45 Minutos, ele fala: "Balotelli muito mal, Andrei também, sem intensidade alguma. Time ofensivamente foi muito descalibrado." E ele mandou um abraço pra gente, Gabriel, e fala que Forte depois vai assistir a abraço. live, mas que apesar de ser defensor do trabalho do Marcelo Cabo, ele já está começando a ficar com o pé atrás de fato, né? Até os defensores do Marcelo Cabo estão preocupados aí com esse início de temporada bem irregular do Santa Cruz, apesar dos resultados não serem tão ruins, né? 2 vitórias e um empate, mas o desempenho, que é o que interessa, né? Nesses jogos de estaduais contra menores, né? Se você faz uma projeção, pô, se esse time não tá jogando bem contra times de Série D e times sem divisão, ele vai competir na Série C para subir. Tudo bem que a gente sabe que vai ter muito reforço, né? Os times do Nordeste que estão da Série C para baixo, até times da Série B, eles têm uma dificuldade de concorrer no mercado nesse primeiro momento, sobretudo com o Campeonato Paulista. Né? Então você acaba ali meio não montando o time ideal logo de cara. Mas, enfim, você tem que manter mas pelo menos o que você monta é para ser suficiente para o campeonato estadual. Né? Pode ser até que você, pô, tudo bem, estadual deu para o gasto, mas quando for a Série C precisa de reforços. Só que o Santa nesse momento parece muito mais do que reforços pontuais, né? A necessidade. E precisa também o time jogar também, né? Exatamente, é bem isso. Agora você falou dificuldade do mercado, se a gente vai olhar para o rival, o Sport, perdeu o jogador para a Série D com Isso. a Portuguesa e para a Série C com o Kaique França. Ou seja, é a força também do Campeonato Paulista. Mas se o rival numa série acima com mais dinheiro tem essa dificuldade, avalia o Santa Cruz, né? Então ainda tem esse processo da SAF para acontecer, que abriu a esperança que as coisas tenham andado e finalmente seja tocado pela SAF, e aí quem sabe vem esses reforços do Campeonato Brasileiro. Mas é bem isso que você falou, Fábio. Enquanto o time não. Se a gente não vê nenhum embrião de futebol, fica difícil a gente. A gente tá. Eu citei aí o que é que falta no elenco. Mas eu não tenho certeza se Marcelo Cabo, com essas peças no elenco, vai conseguir fazer melhor do que o que está fazendo. Esse é o problema, tá com muita dificuldade. Esse time atual está fazendo a gente sentir falta de Thiaguinho e Giovani, que são jogadores abaixo. São bem abaixo, mas assim, faz falta jogadores de Thiaguinho no velocidade. Pernambucano rendia, né? Na Série Rendia, D, contra esses times menores, ele rendia ok. exatamente. Só que aí eu também já citei isso até na outra live que eu tava, que assim, a gente sente falta do perfil, por quê? Porque Thiaguinho fazia gol contra esses Vitórias, contra o Decisão, contra o Maguari. Ele ia fazer isso. Agora o Santa Cruz vai enfrentar essa turma uma vez no ano. Daqui a pouco, antes de começar o Campeonato Brasileiro, o nível é outro. E esses caras não estão prontos, não são. Mas a gente precisa do perfil. O perfil desses jogadores o Santa Cruz não conseguiu cobrir. Que aí foi trazendo o Robinho. O Robinho e o Matheus Regis, que daqui a pouco, quando a gente for falar do Campinho, pelo amor de Deus, é outro, assim, que veio na esperança de ser nosso atacante rápido. Hoje, assustador o Matheus Regis. Muito bem.
Bom, é isso, né? Vamos falar do jogo, Gabriel. Você quer falar mais um pouco aí sobre os 90 minutos? O primeiro tempo não aconteceu muita coisa, né? Se você quiser pular para o segundo tempo. É isso, assim, ó, o primeiro tempo foi o famoso domínio estéreo, né? O Santa Cruz chegou em alguns momentos, bons lances do Rodrigues. Eu gosto sempre de ressaltar quando o Rodrigues faz bons lances, porque a torcida pega no pé dele de uma forma desproporcional. Ele é um lateral nota 5, reserva de um time de Série C que acabou de subir para a Série D. E às vezes a galera fica esperando um Roberto Carlos, que claramente não é o nível que o Rodrigues vai apresentar. Ele é um lateral fraco e quando ele faz partidas ok, como o de hoje, não vai passar de nota 5. E hoje ele fez essa partida, entregou bons passes, bons cruzamentos, só que o ataque não colaborou. Inclusive o Patrick Alain auxiliou muito na partida do Rodrigues, acertando bons passes. O problema é que ainda, como você falou, já nos 40 do primeiro tempo, já o Santa Cruz já começou a abusar de bola aérea. Já começou a ficar cruzamento, cruzamento, cruzamento. Tanto é que não foi num desses cruzamentos que o William Alves se machucou, teve esse momento, e aí vai para o segundo tempo, seguiu na mesma toada, um time aí muito atacando de uma forma desordenada, vai para cima, aí entra o William Júnior. Aí quando entra o William Júnior, aí o Santa Cruz abre de vez o meio-campo, né? Porque aí fica Patrick Alain e o William Júnior armando a equipe, muitas vezes até o Patrick Alain abrindo para o lado ali do Vitinho, para o lado direito, e virando quase um ponta-meia ali pelo lado direito, sempre cruzando, sempre armando uma jogada ou outra, mas ali era o time esse. William Júnior, Patrick Alain e Vitinho armando o jogo para o Matheus Regis e querendo tentarem acertar alguma coisa, mas difícil, difícil. O Santa Cruz acertou uma bola na trave com um belo chute de Patrick Alain. Depois o William Júnior também perdeu algumas chances. O Rodrigues acertou um cruzamento assim, com a mão na cabeça de Quirino, que assim, pelo amor de Deus, muito fraco. A gente sabe que ele pode fazer aí movimentos melhores de cabeça. O Matheus Regis também perdeu o gol, acabou perdendo espaço ali para o Viniora, que num lance ali que vem uma puxada do Viniora, o Eurico já na entrada da área, armando o jogo, acerta um cruzamento perfeito para o Matheus Vinícius, que acaba acertando uma bela cabeçada, faz 1-0. E aí, nesse momento do 1-0 do Santa Cruz, o Marcelo Cabo volta ao normal, né? Ele tira o Patrick Alain, bota o Pedro Favela, fecha de novo o time, que já estava começando a levar uns contra-ataques perigosos do time do Vitória, mas nada assim muito. Teve acho que um lance ou duas defesas do Rock Kennedy ao todo. No total mesmo, acho que é o Santa Cruz chegando. Agora foi até o comentário do Cássio. O problema é que foi dos 5 chutes na barra, de 22 tentativas. Eu acho que dessas 22 nem conta assim o número, incontáveis cruzamentos que essa equipe do Santa Cruz fez hoje. Estéreis, muito, muito fraco. O próprio Matheus não, Pedro Costa acabou aparecendo em um lance ou outro. Acho que foi a melhor partida dele com a camisa do Santa Cruz. Importante, né? Porque também na lateral direita a gente estava com um problema. E talvez se fosse só uma questão de ritmo, talvez o Pedro Costa vá conseguir crescer. Vamos agora observar como é que vai ser a montagem do meio-campo para esses jogos principais. O Andrei acabou que na partida de hoje deu lugar para o William Júnior, né, logo no começo do segundo tempo, ou seja, boa parte do segundo tempo era Balotelli, o único volante, e Patrick Alain e o William Júnior armando o jogo. Esse é o tipo de coisa que o Marcelo Cabo fez hoje contra o Vitória, ele não vai fazer contra mais ninguém. Ele não vai fazer 5 minutos de clássico com esse tipo de formação. Então a gente precisa saber aí o quanto dá para confiar no Andrei para esses jogos grandes, assim, como ele vai estar fisicamente apto. Mas a princípio eu acho que, por exemplo, é o Pedro Favela. Mas acabou que é isso, o Fábio. O jogo terminou com a torcida, tanto no primeiro tempo, no intervalo, quanto no fim do jogo, com um sentimento muito, assim, agridoce. É uma vitória, todo mundo ficou feliz, comemorou o gol do Santa Cruz, mas ninguém está confiante, não. O ponto principal é esse. A torcida do Santa Cruz está desconfiada do futebol apresentado pelo time do Marcelo Cabo. Então, dessa forma, acho que não está casando, não está dando liga. Enquanto não conseguir entregar minimamente o futebol melhor com os jogadores que tem à disposição e a torcida entendendo, esses jogadores são insuficientes, principalmente no setor ofensivo, a torcida vai ficar preocupada e, como eu falei, essa sequência aí, Retrô e Náutico, pode ser fundamental
para a manutenção do Marcelo Cabo no restante dessa temporada do Santa Cruz. Muito bem, Gabriel. Vamos agora para o campinho. Né? Nosso querido Gabriel Costa vai colocar na tela, mas antes, dá um recado importante, tá? Do nosso parceiraço aqui, o Hotel Village Porto de Galinhas, né? Um hotel que fica à beira-mar. Além disso, tem um complexo aquático de mais de 1.000 metros, bangalôs de luxo, piscina privativa, espaço recreativo, restaurantes, bares, e você pode se hospedar lá com 20% de desconto utilizando o QR Code que está na tela, tá? O QR Code está na tela e aí você vai ser direcionado lá para reserva e você vai ter 20%, hein? De desconto aí, janeiro, verão, né? Quem quiser aproveitar aí um final de semana com a família ou para quem está de férias, o lugar é lá no Village Porto de Galinhas. Mandar um abraço aqui pro Eduardo, que é o dono lá do Village, é nosso parceiro aqui há muito tempo, tá? Foi o primeiro parceiro aqui do 45 Minutos, tá junto desde o começo do projeto e segue firme e forte conosco. Então, grande abraço aí pra galera do Village Porto de Galinhas e pro Eduardo. E o Rodrigão Carvalho esteve lá, tá? O Rodrigão Carvalho esteve lá em dezembro, curtiu todas as maravilhas lá do Village e recomenda aí para você que está nos acompanhando aí o Village Porto de Galinhas para você aproveitar aí este verão maravilhoso, Gabriel Itajara. Muito bem. Vamos para o campinho, né? Agora sim, QR Code, né? Só reforçando aí. Quem perdeu, volta, tá? Como YouTube é fácil, não é TV não. O que passou, você é só voltar aí para pegar o QR Code e ter 20% de desconto. Bom, glorioso Rock Kennedy. Trabalhou pouco, Ok. né? Mas Trabalhou um pouquinho. não tomou gol, né? Não tomou gol, vou no razoável para ele, que tá justo. Não, não, não é para baixo, não é para cima, foi o razoável. Não, não teve trabalho. Então amarelinho, né? Isso, amarelo. Amarelo para o querido Rock Kennedy. Vamos para a zaga, né? Pode até avaliar todo mundo, né? Porque o William Alves jogou quase meio tempo. Depois entrou ali o Matheus Vinícius. Vamos lá, então. A zaga, eu acho que o Eurico vai pro verde claro, uma boa partida. Foi ele a assistência para o gol do Matheus Vinícius. Então ele apareceu bem no ataque. Ainda dá um sustinho ou outro, mas assim, tá melhor do que nas duas primeiras rodadas. Acho que o Arthur aqui falou muito bem assim, os sustinhos que ele acabou dando nessas primeiras partidas. O William Alves também no verde claro, estava bem aí quando precisou sair, e o Matheus Vinícius também vai no bem, porque ele, autor do gol, teve pouco trabalho para o lado da defesa, mas quando apareceu no ataque acabou sendo decisivo para o Santa Cruz, então uma boa partida para ele. Como o William Alves se machucou, né? Não dá para improvisar o Matheus Vinícius de centroavante, né? Infelizmente, ele vai ter Exato, que jogar nada. Mas foi melhor que o Quirino, né? Foi mais efetivo ali, exatamente. com bem menos chances. O Quirino perdeu muito gol, mas o Matheus Vinícius guardou. Vamos para as laterais agora, Gabriel. Começando com Pedro Vamos lá. Costa. O Pedro Costa vai no razoável, porque eu acho que até foi a melhor partida dele desde que chegou no Santa Cruz. Vai no amarelo, mas num viés positivo. Acho que começa a mostrar coisas boas e faz a gente ter esperança que nas próximas rodadas ele apresente um futebol melhor. E o Rodrigues? Acertou uns cruzamentos. Foi o suficiente aí para ter uma nota boa? Eu vou botar razoável, porque eu sei que também vão me perseguir se eu botar qualquer coisa melhor que isso. Ele é um jogador muito nota 5 e assim, quando ele acerta coisas melhores do que essa nota 5 dele, às vezes pode até parecer uma coisa, mas no geral, assim, ele erra tudo, ele é ruim de passe, ele é ruim de cruzamento, ele marca mal, complexidade de física dele é complicada. Então, nesse momento, quando ele faz uma partida razoável, para mim é coisa de comemorar. O 5 dele, o amarelo dele é o verde Paulo Sérgio. Quando o Rodrigues faz uma nota 5 assim amarela, ele é o melhor que a gente pode tirar dele e tem que ficar feliz quando o Rodrigues faz isso. Muito bem, a defesa foi avaliada. Vamos partir agora para o meio de campo. Balotelli e Andrei. Como foram aí esses jogadores? Segunda partida seguida que o Balotelli vai abaixo do que a gente espera dele, tá?
Tá claramente sentindo a pressão aí de sendo o único e principal marcador da equipe. O time tem ficado tão desorganizado que vem afetando o futebol do Balotelli. Então vai para o Laranjinha para ele, uma partida ruim, mas a gente sabe que ainda é um dos melhores jogadores do Santa Cruz e tem do que tirar, não tem nem risco de qualquer momento ele perder a vaga nesse time titular do Santa Cruz, pelo menos por agora. Muito bem. E o Andrei? Rapaz, o Andrei é uma coisa complicada, porque claramente é onde você vê que tem qualidade. De vez em quando ele acerta os passes, ele acerta umas viradas de jogo, mas falta muita intensidade no jogo dele, naquele momento de pegada, de dividida, é quando você presta mais atenção que o que é que falta no Andrei hoje. Ele tá faltando aí nesse ritmo de jogo, então vai no laranja para ele. Acabou saindo para dar a vaga do William Júnior, porque entre a qualidade dele e a de William Júnior, ele tem mais qualidade. O problema é, o William Júnior tem mais pulmão hoje, tem mais capacidade de competir, coisa que o Andrei está demonstrando aí que ainda não chegou lá. Tá faltando um pouquinho para ele conseguir competir de verdade. O Andrei que deu uma caída, né? Era um jogador ali de Série A, Série B. Não jogou quase nada, né? No Ceará em 2024, salvo engano. Ano passado acho que ele Exatamente. estava também, né? No elenco do Ceará ou não? No ano passado ele foi para o Atlético, fez 2 partidas. Atlético. E não, nem titular foi, era entrando, acho que ele tem meia hora de jogo ano passado. Então um jogador que até teve bom momento no Vasco, né? Jogou no Curitiba, mas deu uma queda boa, tá? E talvez essa questão de intensidade, Andrei, Gabriel, do Andrei, não seja questão de pré-temporada só, né? Seja uma questão que Exato. ele realmente, enfim, por algum motivo, Não vai não tá conseguir mais. conseguindo ter, né? Porque era um cara que tinha qualidade. Ele, quando apareceu no Vasco, era um jogador ok, assim. Em tão pouco tempo, né? Ter perdido tanto espaço ali, até na Série B. Enfim, vamos ver, né? Se ele consegue, agora com mais ritmo de jogo, voltar ali a ser pelo menos competitivo. Bom, e o Patrick Alan, se salva aí também? Eu acho que se salva, ele segue sendo o esteio técnico dessa equipe do Santa Cruz. Se a gente pode esperar nos momentos difíceis, eu acho que quem tem capacidade de decidir nesse time do Santa Cruz hoje é Patrick Alan. Então, assim, por exemplo, o clássico na outra semana, é, a única chance do Santa Cruz vai ser passando pelos pés do Patrick Alan e ele fez outra boa partida. Não está entre quem Lei deu do ex, né? assistência. Expectativa, né? Tem isso também, tem a lei do ex, exatamente. Mas, assim, apesar de hoje não estar nem entre quem marcou o gol ou quem deu o passe, mas ele segue sendo o cara do meio campo. E olha que foi a partida mais fraca dele entre essas três, foi a de hoje, eu achei. Mas ainda assim vai para o verde claro, para o Patrick Alan, que segue sendo a cabeça pensante desse time do Santa Cruz. Muito bem, vamos partir para o ataque. Tivemos Vitinho de um lado, Matheus Regis do outro e o Quirindo perdendo o gol adoidado. Vamos lá, para o Vitinho, pode botar o laranja. As 2 partidas dele consecutivamente assim, não foram legais, mas ainda assim, quando a gente viu o Robinho em campo, a gente só pensa no Vitinho e fala, ele não pode sair da equipe, que a gente sabe que quem vai entrar é pior. Ele, pelo menos em um momento ou outro, ele mostra uma corrida, ele mostra ter uma agilidade, mostra ter algum entendimento de bola maior do que o de Robinho. Então, acho que nesse sentido, apesar dessa partida ruim, não é ruim para perder a vaga, menos ainda perder a vaga para o Robinho. Já o Matheus Regis vai para o vermelho, assim, o mais pesado que tem, porque muito abaixo, errando tudo. Errou passe, errou drible, errou chegada na área, errou lance de gol. Matheus Regis, assim, caramba, vai ficar difícil para ele voltar para a equipe titular. Vai ter que voltar a entrar a partir do banco e minuto a minuto e conquistando o seu espaço, porque nesse momento ele entrou hoje no lugar do Renato. O Renato são 2 jogos, 2 gols. Hoje ele não foi nem para o banco. A gente não sabe ainda como está a condição clínica do Renato, mas a gente sabe que não tem outro jogador para jogar na ponta esquerda, não. E olha que Renato, a torcida tem muita bronca, tem pouca paciência. A temporada passada do Renato não foi boa, principalmente na condição física. Essa temporada ele está entrando e está fazendo gol. Não fez nenhuma exibição de gala, mas está fazendo gol.
E aí, quando entra o Matheus Regis hoje e faz o que fez, a gente não tem outro caminho a não ser nota vermelha e não dá. Tem que botar aí, vai para a última opção no banco de reservas dos atacantes do Santa Cruz. E o Quirino vai para o laranja, muito pela situação de que ele acerta. Ele foi uma partida ruim, mas ele acerta um pivô. Eu já falei em alguns outros momentos. O alívio de ver Quirino em campo é porque a contraparte dele que a gente teve ano passado foi o Thiago Galhardo. E o Quirino, ele não parece um boneco de pano enfrentando o zagueiro usineiro. Ele consegue fazer um pivô, ele consegue agitar uma bola no peito, dominar uma bola, fazer um passe, aproveitar muito o facão que faz os pontos a partir da saída dele da área para o meio campo. O Renato fez duas partidas que uma ele fez... chegou perto de fazer gol, na outra ele sofreu um pênalti, muito por causa desse lance entre Quirino, Patrick Alain e o ponta que aparece ali. Então, o Quirino tem os predicados. Agora, o problema é a quantidade de gol que ele perde. E se a gente quer um camisa 9, o que a torcida do Santa Cruz espera de um camisa 9 é a capacidade de fazer gol. Pode até não ser o artilheiro, mas uns golzinhos, igual o que Quirino perdeu hoje, aí não pode. Aí não pode. Então, fica nessa. A gente consegue ver o que é que tem de bom nele, mas o que tem de ruim, quando a gente bota na conta que é um centroavante, não é legal e deixa a torcida preocupada com essa posição aí para o restante da temporada, sabendo aí que até semana passada teve negociação com o Gilberto, não deu certo, Gilberto acabou indo para o Londrina, Santa Cruz fica numa situação agora que só tem Quirino de centroavante, Ariel tá no DM, e torcer, como eu falei, para que nesses jogos aí, nesse jogo contra o Retrô, não perca o Quirino para o clássico, senão vai ficar sem centroavante. Muito bem, então o time titular avaliado, vamos para o banco, né? A gente já avaliou o Matheus Vinícius, que entrou ali ainda no fim do primeiro tempo. Temos o William Júnior, Viniora, Robinho e o Pedro Favela. O William Júnior, ele assim, vai no amarelo, foi um razoável. Ele segue entrando bem assim, dentro da limitação dele. Ele é um meio campista que eu acho que é abaixo do Patrick Alain, mas ele vem contribuindo, principalmente pela diferença de característica, né? Ele é mais rápido, ele é mais motorzinho, é mais veloz, é baixinho daquele que corre, inclusive pode começar a aparecer aí em uma das pontas. Então, acho que pode mais, acabou perdendo um gol também, então acho que esse amarelo para o William Júnior tá de bom também. A mesma coisa para o Pedro Favela. O Pedro Favela até que entrou numa vida mais tranquila, ele entrou no lugar do Patrick Alain, precisando apenas segurar o jogo, e num jogo que a gente sabia, quem fizesse o primeiro gol não ia ter capacidade, o outro time não ia ter capacidade de empatar, principalmente no caso do Vitória, que era bem mais fraco. Então, um amarelo aí para o Pedro Favela, um razoável, tá de bom tamanho para ele. O Viniora e o Robinho também vão, quer dizer, eu vou no razoável para o Viniora, porque ele que deu o passe para o Eurico fazer o cruzamento no gol, mas acabou aparecendo pouco, perdeu um gol, e vermelho para o Robinho, porque, enfim, né, não contribui, segue sendo um jogador aí abaixo do que a gente espera para o time do Santa Cruz, e já vai demonstrando que talvez não tenha capacidade de seguir para o restante da temporada. Ano passado o Santa Cruz fez aquela barca aí dos seus atacantes que trouxe no começo da temporada. Claramente eu vejo o Robinho capitaneando uma barca dessa do Santa Cruz aí antes do começo da Série C. Baixa produtividade total do Robinho. Então tá aí, né? Análise feita. Poucos verdinhos, né? Apenas ali os 3 zagueiros, mais o Patrick Alain, o restante dos jogadores ali entre amarelo, laranja e também teve vermelhinho pro Robinho. Bom, antes do melhor em campo, vamos pro Marcelo Cabo. Vamos lá, Marcelo Cabo, nota vermelha, foi bem ruim aí o time montado pelo Marcelo Cabo. Como eu falei no começo, terceira escalação diferente, e o que tem em comum das 3 escalações? O time em campo não demonstra nada, demonstra pouca organização, demonstra pouca capacidade de chegar com qualidade no setor ofensivo, e depende demais da capacidade do Patrick Alain de acertar um passe e do Renato e do Quirino conseguirem concluir em gol. Se não for isso, e aí como eu falei também durante o programa,
acabou que dependeu de contra-decisão de falhas do goleiro, do segundo jogo de um pênalti, e agora, mais uma vez, a pobreza ofensiva acabou custando caro, quer dizer, custando não tão caro, porque acabou vencendo, mas pelo menos está custando caro para a paciência da torcida, né? Que cada vez vai reclamando mais e vai tendo menos paciência com o Marcelo Cabo. Bom, então, vermelhinho aí para o Marcelo Cabo e o melhor em campo. Vai para quem dos jogadores que tiveram verde? Eu vou botar aí pro Matheus Vinícius pelo gol. Vou defender a entrada dele. Espero que ganhe moral. Que ele é importante, ele demonstrou boa capacidade no passado, antes de perder a vaga, de ter dado uma deslumbrada. Quem sabe esse seja o momento aí dele voltar a crescer aí no time do Santa Cruz. Gosto do jogador, espero que esse gol seja uma renovação dos caminhos dele no Santa Cruz. Muito bem. Então, todo mundo avaliado. Matheus Vinícius aí como o melhor em campo. O Santa que terá uma semana decisiva, né, Gabriel? A gente já falou aqui, mas para fechar, dois jogos que, em tese, tendem a ser mais complicados do que esses três primeiros. Pega agora Retrô e Náutico. Exatamente. E assim, o Retrô que perdeu pro Sub-20 do esporte, né? Tem É, que botar isso em é perspectiva. uma pressão a mais pro Santa, né? Porque se não Pô, ganhar, pô, tá vendo? Até o Sub-20 do esporte ganhou e vocês não ganham. mas eu acho que essa vai ser a narrativa em cima do Marcelo Cabo. Se ele não conseguir vencer do Retrô, todo mundo vai, peraí, pô, os caras perderam pro Sub-20 do esporte. Aí tu não consegue ganhar desse cara, tu vai ganhar do Náutico. É capaz de cortar as asinhas dele já nessa partida contra o Retrô, caso perca ou algo parecido. Realmente. Cara, esse negócio de manter treinador com pressão do ano anterior é muito ruim, viu? É Porque furada, pô, é você furada. acaba perdendo a pré-temporada. Aí traz outro agora que o time já tá aí. Claro que ainda vai ter muita contratação quando chegar a Série C. Mas enfim, você perde tempo, né? Uma pré-temporada de mais de um mês aí jogada no lixo a parte técnica, né? Tudo bem, se prepararam fisicamente, tudo mais, mas a parte técnica vai começar tudo do zero. E assim, para o Santa é importante, né? Copa do Nordeste, disputar a Copa do Brasil. Para time de Série C não tem essa, estadual, tanto faz, tanto fez. Não, o estadual você tem que chegar longe, pelo menos ali até umas semifinais, né? Para você ter cotas e ter calendário mais robusto, né? No ano seguinte. Exatamente. No Santa Cruz não tá rico, não tá com boi na sombra, muito pelo contrário, virou SAF, mas é uma SAF É, humilde, precisa de Copa do Brasil todo ano. Independente de qualquer coisa. Se tem uma coisa que não está garantida no Santa Cruz esse ano, é que vai subir da C para B, apesar de ser o objetivo principal. Então, o mínimo tem que fazer garantir, né? Que é essa Copa do Brasil. Acho que mais do que tudo é a Copa do Brasil garantir essas cotinhas aí que fazem bem para a equipe, para quem sabe aí indo passo a passo, crescendo, organizando financeiramente, tudo isso é importante para um time na posição do Santa Cruz atualmente. O Família Abençoada fala que o Thiaguinho faz falta, junto com o primo da Marta. Fazem falta mesmo? Assim, faz falta o perfil. É o perfil que faz falta. Os jogadores não fazem, não. Nem um pouco. Já estava assim. O que a gente viu de Giovani ano passado na final, perdendo gol. Thiaguinho, 2 anos seguidos em semifinal do Pernambucano contra o Sport, perdendo gol, só ele e goleiro, porque ele não tinha perna para chutar na hora final. Então, assim, são jogadores em níveis abaixo, não fazem falta, não. O que não deve é trocar 6 por meia dúzia, né? O problema é esse. Exato. Ou pior, né? Ou Um pior, né? meia dúzia marcha lenta, que é o caso É. do Robinho, que nem corre. Muito bem, então é isso. Teremos semana decisiva aí no Santa Cruz. Vamos ver aí o desempenho do time nesses dois jogos contra Retrô e Náutico. E é isso, passada a régua. Valeu, viu, Gabriel? Abraço pra você. Até a próxima. Valeu demais, Fábio. Valeu nosso outro Gabriel aí que tá nos bastidores.